Começa agora mais um Meio Ambiente por Inteiro, programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Mais de 120 mil toneladas de lixo são produzidas no Brasil todos os dias, dentro de casa e nas ruas. Isso sem contar os restos das indústrias e das empresas. Se não fossem os catadores de materiais recicláveis, essa quantidade de resíduos acabaria por completo nos aterros sanitários e lixões. E o número de pessoas que dependem da coleta de lixo para sobreviver é muito maior do que a gente imagina. Calcula-se que sejam mais de 700 mil catadores em todo o país. Para falar sobre a importância da coleta de recicláveis e da formalização desses trabalhadores, eu recebo aqui no estúdio o Pedro Henrique Isaac, que é sociólogo e pesquisador da UNB. Olá, professor. Olá. E também a Maria Angélica de Almeida, que é advogada e mestre em Direito Ambiental. É um prazer recebê-la aqui, Maria Angélica. Obrigada, Fernanda. Bem, o trabalho dos catadores é mesmo muito importante para o meio ambiente, não é? E assim, como que eles podem aí ajudar no papel do Estado de dar a destinação final ao lixo? O que a gente tem que ter em mente é que um dos princípios da Lei 12.305, que é a Lei de Resíduos Sólidos, né, é justamente de diminuir a produção de lixo. O trabalho dos catadores em relação a isso é de suma importância. Primeiro porque nós temos uma meta a cumprir, que é diminuir o máximo possível, diminuir para menos de 30% os lixos depositados em aterros sanitários ou coisa semelhante. Então, esse trabalho dos catadores, ele é essencial para que a gente faça a reutilização, para que a gente faça a reciclagem desses materiais. Nos interessa muito o trabalho dos catadores, o trabalho das cooperativas de reciclagem. É um trabalho realmente importante, mas a gente vê que ainda é pouco valorizado, né, Pedro? Os catadores, eles estão numa situação de bastante vulnerabilidade social. Muitos deles vêm da rua, são moradores de rua ou já foram moradores de rua, estavam desempregados num longo tempo, encontraram no lixo aquilo que ele tinha para sobreviver. E aí, dentro do lixo, ele descobre o material reciclável. Esse material reciclável é de suma importância para ele sobreviver, permite uma inclusão social, uma inclusão econômica e, ao mesmo tempo, ajuda o meio ambiente também, né? Então, esses catadores têm tido, ao longo dos últimos anos, um apoio do governo federal, principalmente, de algumas prefeituras e governos estaduais, mas eles ainda estão numa situação de muita vulnerabilidade. E justamente para incentivar esse trabalho, recentemente o governo criou um decreto que reduz o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para as empresas que comprarem materiais recicláveis direto das cooperativas. Vamos ver. O decreto número 7.619 entrou em vigor no dia 21 de novembro. A norma estabelece descontos no IPI para empresas que comprarem material reciclável de cooperativas com no mínimo 20 catadores. Plásticos e vidros terão redução de 50% no imposto. Papéis e resíduos de ferro ou aço terão desconto de 30%. E os resíduos de cobre, alumínio, níquel e zinco podem ter abatimento de 10% no tributo. O benefício vale até o fim de 2014. Esse decreto é uma luta antiga do Movimento Nacional de Catadores, porque a gente achava que era uma forma do catador de material reciclável ter acesso direto à indústria. Quando o industrial ele tem esse benefício, que é essa redução do IPI, automaticamente para ele é muito mais vantajoso trabalhar fazendo a compra dos materiais recicláveis com cooperativas e associações de catadores do que com o que a gente chama de atravessadores, que são pessoas físicas ou pessoas jurídicas que compram o material reciclável dos catadores para revender para a indústria. Bem, Maria Angélica, qual que é então o objetivo principal desse decreto? É realmente acabar com esse papel do atravessador, incentivar a empresa, incentivar o catador? 50% de abatimento é um senhor abatimento no IPI, né? Com esses abatimentos, 50%, 30% e 10%, elas diminuem os custos da fabricação do seu produto. Então, o seu produto vai mais barato para o mercado. Fora isso, ela pode obter uma série de certificações. Por exemplo, nós temos uma certificação, ela é recente no país, chamada LEED, L-E-E-D. É uma certificação de uso sustentável da energia. É mais uma certificação ambiental e é mais uma certificação que pode ser utilizada pela empresa também nas suas embalagens, que pode ser utilizada pela empresa em marketing, tá? Ecológico. Tudo isso, então, além de fazer com que a empresa ela se interesse
por obter esse material reciclado, abre um campo de trabalho enorme para o pessoal que trabalha com a coleta desse material. Então, nós vamos ter um interesse maior por parte das empresas, tanto por causa dessas alíquotas, quanto pela possibilidade de obter essas certificações ambientais, que para as empresas isso é interessante. Esse decreto também abre um campo de trabalho muito maior para os catadores. E os catadores vão ter que aprender a se formalizar e a trabalhar em equipe. Então, ao invés de ser uma família de catadores, eles vão ter que formar cooperativas e a formalização, então, tudo aquilo que dá suporte legal para as cooperativas, tudo aquilo que vem no bojo de melhorias, de benefícios atrás da formalização, vem também como mais benefícios a serem acrescidos. Enfim, a tendência desse decreto é ampliar, criar benefícios para as duas áreas. Tanto para as indústrias que vão comprar, que vão adquirir esses materiais recicláveis, quanto para as pessoas que trabalham com a coleta desses materiais recicláveis. Então, com certeza, é um decreto que veio em muito boa hora. Sim, Pedro, como que é a formalização desses trabalhadores? Como que é criar uma cooperativa, participar de uma cooperativa? Olha, criar uma cooperativa não é uma coisa trivial, exige uma organização. Primeiro você tem que reunir 20 pessoas interessadas em uma determinada atividade econômica. Depois você tem uma série de procedimentos que vai da Assembleia de Constituição e você tem que ir cartório, junta comercial para formalizar uma cooperativa. Mas basicamente você precisa de 20 pessoas interessadas em trabalhar coletivamente. A cooperativa é um meio de organização muito interessante, porque permite com que o trabalhador ele seja proprietário do próprio empreendimento que ele está criando. Então, ao mesmo tempo que você gera esse trabalho para ele, ele vai estar se apropriando também dos lucros que aquela cooperativa vai estar se organizando. Então, é uma forma muito interessante de se organizar. O que a gente vê, muitas vezes eles têm dificuldade aí nesse trabalho de separação do lixo, porque o lixo vem muito misturado, né, com que nem tudo é reciclado, não é reciclável. Então, como que seria? Existe uma lei que determina que deva ocorrer a coleta seletiva nas cidades ou isso ainda não está regulamentado? A própria lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata dessa questão da coleta seletiva. Então, ela traz, inclusive, como que isso deve ser feito, embora essa coleta seletiva ela tem que se adequar a cada situação. Então, todo município é responsável por fazer o seu planejamento, a sua gestão de resíduos sólidos. Tem também nível estadual e tem nível federal, é claro, né? Principalmente para abranger grandes regiões onde tem aglomerações urbanas e que, enfim, produzem muito lixo. Mas tem sim a lei de resíduos sólidos, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, e ela abre um espaço principalmente para a participação popular. Isso é o mais interessante, porque a população é chamada a participar da maneira como isso vai ser feito em cada município, em cada local. Então, ela tem a condição de dizer, olha, é interessante ser feito dessa maneira, porque nós vamos obter esse e esse, de acordo com a sua sensibilidade ambiental. Então, a sensibilidade ambiental, quem tem condições de avaliar o que é melhor para o seu meio ambiente é justamente a comunidade que vive ali no lugar. A questão, por exemplo, da separação do lixo já dentro de casa. Sim. Essa é uma questão muito importante. E envolvendo a população, desde as escolas, quer dizer, envolvendo a educação ambiental. A criança, desde pequenininha, vai saber qual é o lixo que ela vai colocar, o papel, o plástico, o vidro. Ela sabendo disso, ela já começa a criar essa consciência ambiental. Essa participação da população, então, vai ser muito importante também até para o trabalho do catador, porque ele já vai encontrar boa parte do lixo que ele vai fazer essa coleta, ele já vai encontrar separado. Sim. O problema é que os municípios, ainda a maior parte dos municípios, e nós sofremos isso, por exemplo, aqui em Brasília, não tem, na verdade, condições, ainda não implementaram todos os instrumentos que são capazes de utilizar para manter essa coleta realmente como ela deveria ser. Então, você faz hoje a coleta separada na sua casa, você coloca o que é lixo biológico, lixo orgânico, papel, e quando aquilo vai para o aterro, ele chega lá e ele é misturado. Acaba misturado. Então, o que você precisa, basicamente, é de vontade política. Sem vontade política do gestor público de fazer a coleta seletiva, você não tem possibilidade, inclusive, dos catadores se incluírem socialmente. Uma coisa que a gente percebe dentro das cooperativas de catadores é que boa parte delas não tem sustentabilidade, no sentido, muitas vezes eles recebem, por meio de projetos, apoio do poder público, de compra de caminhões, equipamentos, etc. Muitas vezes eles não têm condição de se manter porque essa coleta seletiva não corre e ele vem com material muito
muito misturado e não gera renda suficiente para que eles possam se manter. O poder público paga para todas as empresas que coletam, que tratam e que depositam para a destinação final, mas não paga a cooperativa. E a cooperativa faz um serviço essencial. Então, a partir do momento que o poder público apoia, por meio da construção do galpão, por meio da aquisição de equipamentos, dando o capital de giro necessário para a cooperativa, e ao mesmo tempo, se ele puder pagar pelo serviço prestado pelos catadores organizados em cooperativa, aí todo catador vai ter interesse em entrar numa cooperativa. Hoje em dia nem sempre isso acontece. Ok, Pedro, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas voltamos já já com o meio ambiente por inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje trata das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Participam do programa o sociólogo e pesquisador da UNB, Pedro Henrique Zac, e a advogada e mestre em Direito Ambiental, Maria Angélica de Almeida. Bem, antes do intervalo, a gente falava sobre as cooperativas de catadores, a importância delas e as condições de trabalho que essas associações oferecem. Para saber a opinião dos catadores, a nossa equipe conversou com eles. Vamos ver os depoimentos. A diferença é que aqui a gente recebe o material aqui, né? E na rua a gente tinha que sair empurrando carrinho, carregando peso para levar para onde a gente morava, para reciclar lá e vender. Que melhorou porque a gente fica pelo menos quieto nesse local e não tem... E descansa mais ou menos as pernas do que eu andava, do que eu corria na rua, né? Tem mais segurança, né? Aqui não guarda o material da gente, na rua não tem que guardar. Aqui pelo menos a gente tem um lugar certo de ficar parado, né? Na rua aí ainda corre o risco desses carros doidos atropelar a pessoa. Aí a gente chega a tirar 400, 500 reais. Né? É. E antes? Antes a gente tirava 200, 300. É um lixo, mas é uma coisa digna, né? A gente tá caçando um meio de sobreviver, né? Isso aqui significa minha sobrevivência. O pão de cada dia. O lixo vale ouro, vale o pagamento do aluguel, o pagamento da cesta básica da família, o pagamento da passagem, vale muito, bastante. Vale mesmo para esse pessoal, né? Mas ainda falta lei, falta apoio do governo para profissionalizar mesmo esses catadores? Eles estão sempre à margem, né? Como eles lidam diretamente com o lixo, a sociedade tende a vê-los como se eles também fizessem parte desse lixo. A sociedade não consegue enxergar a importância do trabalho dessas pessoas quando elas retiram uma parte significativa desse lixo, impedindo que isso fique num aterro em definitivo. Em termos de captura de gases de efeito estufa, em termos de biodiversidade, manutenção da biodiversidade, em termos de cadeia ecológica. Então, o trabalho deles é muito importante e, na verdade, deveria ser, assim, muito mais reconhecido e muito mais valorizado até do ponto de vista financeiro mesmo, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista financeiro, né? Cada parte dessa que eles retiram do lixo e levam para reciclagem, levam para reutilização, é menos matéria-prima que nós estamos tirando da natureza para fazer de novo aquele material. Então, cada garrafa PET daquela que é retirada, e ela vai, por exemplo, para um trabalho que hoje nós estamos assistindo, esse incremento de um uso de material reciclável e reutilizável na construção civil. Cada garrafa dessa que é retirada e ela vai ser usada, então, para revestimentos acústicos, revestimentos térmicos, que vai ser usada... alumínio, que é usado na feitura, na reutilização para caixilhos, para portais, enfim, todo esse material que é retirado do lixo, que é reutilizado pelas indústrias, que no final das contas vai beneficiar todo mundo, isso tudo também é menos produção de gases de efeito estufa, é menos produção de chorume, é menos produção de metano, é menos uso de água, é menos uso de energia elétrica, então isso tudo tinha que ser reconhecido, mas isso tudo tem que estar inserido dentro de um projeto de educação ambiental. O reconhecimento dessa mão de obra tem que estar inserido dentro de um projeto de educação ambiental e, infelizmente, a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, o PNEA, ele ainda não contempla esse conteúdo por inteiro. Deveria, né? Mas, infelizmente, ainda não contempla. É muito benefício que traz a profissão, exatamente, pouca valorização perante a sociedade, essas pessoas ainda muito mal vistas. Pode existir algum tipo de campanha, de realmente
colocar para a população como esse serviço é importante? Como a Maria Angélica colocou, tudo faz parte do imaginário social. Então, você viu ali na cooperativa, aquela cooperativa que foi mostrada, ela está separando material reciclável no lixo como um todo, porque não há coleta seletiva. Muitas pessoas até podem separar seu lixo em lixo seco, lixo orgânico ali, mas chega o caminhão junta tudo. Então ela junta tudo, ela pega o lixo e o catador pega o lixo e muitas vezes vem com agulha, vem com objetos cortantes e com outras coisas. A partir do momento que você tem a coleta seletiva, onde você tem a separação e o catador não vai mexer mais com lixo, vai mexer somente com material reciclável, o resíduo seco, você já tem uma mudança na mentalidade das pessoas, visão que elas têm sobre o catador. Então começa pela separação, pela coleta seletiva, pela implantação de uma política de resíduos que seja responsável ambientalmente e socialmente. E uma responsabilidade também com os próprios catadores, que hoje correm um risco muito grande de contaminação. Agora, como foi falado lá, a renda passou de 200, 300 para 400 e pouco. Se aquele lixo, ao invés de daquela forma, fosse separado, a renda deles dobraria, pelo menos. Então, ganharia mais de um salário mínimo e melhoraria muito o nível de vida deles. E aí, daria sobrevida ao aterro, você não precisaria ter aquele lixão estrutural do jeito que é. Então, você teria uma melhora ambiental, social, todo mundo sairia ganhando só com a existência de uma coleta seletiva que possibilitaria você ter renda, de fato, para esses catadores. Falta apoio, né? Para eles. Na verdade, falta senso, Fernando. É um contrassenso você construir uma lei como a Lei da Política Nacional, né, de Resíduos Sólidos, você estipular nessa lei, por exemplo, os órgãos federais, eles já fazem isso, já são obrigados a fazer, separar o lixo, como o Pedro estava dizendo, né, papel, vidro, alumínio, né, já fazem isso, eles são obrigados por lei a fazer isso. Qualquer órgão público que você entrar, qualquer escola que você entrar, você vai encontrar o lixo separado seletivamente. O problema é que o próprio governo, no caso, o próprio estado, o próprio município, o próprio governo local, ele faz a mistura. Essas pessoas agora serão demandadas mais ainda porque há interesse da indústria, há o interesse econômico agora por trás, não é? Então essas pessoas serão buscadas. Ao mesmo tempo em que você podia otimizar o trabalho dessas pessoas e otimizar também os benefícios para o meio ambiente, mantendo a coleta seletiva, então você vai ter um grupo que só mexe com papel. Então, aquele grupo já sabe direitinho qual é o local que ele vai. É ali que vai ser depositado o papel, é ali que é dada a destinação para o papel. O outro que é só de latinhas de alumínio, ele já sabe onde é que ele vai trabalhar. Então, nós otimizamos esse trabalho na medida em que a legislação federal também seja acolhida e seja efetivamente implementada a nível local. Mas qual que é a dificuldade, então, que o governo tem de implementar a coleta seletiva? Se o caminhão passa na porta da nossa casa... Não vejo grandes dificuldades assim, pelo menos aparentemente. Não deveria ter, mas é aquilo que o Pedro pontuou desde o início, né, que é vontade política. Fernando, a questão é vontade política. Isso não dá voto. O lixo, politicamente, no Brasil inteiro, nos últimos anos, o lixo tem sido... As empresas que coletam e processam e recebem o lixo, eles são grande parte dos financiadores de campanha. Então você tem um interesse aí por trás das empresas que trabalham com lixo, e aí o movimento de catadores tem uma responsabilidade grande em relação a isso, porque a grande dificuldade dos catadores hoje ele vai mexer um pouco com essa estrutura das empresas que não querem fazer isso, porque elas estão ganhando dinheiro. Quanto mais lixo aterrado, mais uma empresa que aterra lixo está ganhando. Então, se você tem separação, ela vai ganhar menos. Então, você tem esses interesses. Você tem um outro interesse também com a questão da incineração. Boa parte do lobby hoje que é feito, inclusive que vai prejudicar muitos catadores, é incinerar o lixo. Alguns falam, não, vamos incinerar só o orgânico. Mas o orgânico tem uma destinação ambientalmente mais correta que a incineração que gera energia, né? Que é a grande questão, que é a compostagem, que vai gerar o adubo para a agricultura familiar, etc. De um lado você tem a compostagem, que você pode aproveitar o orgânico, do outro lado você tem a reciclagem, que pode trabalhar com seco. 30% do lixo que hoje produzimos no Brasil, ele é potencialmente reciclável. Apenas 6% são de fato recicladas. E apenas 1% dos municípios fazem a coleta seletiva. Então você vê que a gente tem um potencial muito grande de crescimento. Essa redução do IPI, eu acho que vai ajudar muito. A Política Nacional de Resíduos Sólidos vai ajudar muito. Agora, sem os governos municipais, sem a entidade pública que é responsável pela rejeição de resíduos sólidos, entrar naquele e falar, eu quero fazer coleta seletiva, ela não vai fazer. E é simples. Muitas vezes, aqui em Brasília, por exemplo, você tem a coleta
que é feita todo dia em algumas cidades. Você passa, ao invés de você mudar a rota, passar um caminhão a mais, você passa a coletar um dia seco, no outro dia orgânico, e a boa parte dos prédios do plano piloto, por exemplo, você já tem o container para seco e orgânico. Se você já passa a fazer essa coleta de um dia seco, outro dia orgânico, você já passa a ter um ganho enorme, sem mudar a roda, você não precisa de estrutura não, sem prejuízo de nada, você só precisa com a mesma estrutura e a educação ambiental. Gestão e educação ambiental. Agora a gente tem também, suprindo aí um pouco essa questão do apoio, a Universidade de Brasília, por exemplo, que tem um projeto para apoiar as cooperativas de catadores do Distrito Federal, inclusive coordenado por você, né, Pedro? Vamos assistir. O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB apoia a Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. O objetivo é fornecer suporte comercial, ajudar na estrutura física e no desenvolvimento de tecnologia para agregar valor aos produtos. O projeto entregou 23 tendas em todo o Distrito Federal e containers equipados, que servem de escritório, além de equipamentos de proteção individual e máquinas da estrutura produtiva, como mesa de triagem e silo. O CDT da UNB também ensina os catadores a reciclar lâmpadas fluorescentes, que hoje são um grande problema ambiental, pois contém mercúrio, um metal pesado e extremamente tóxico. Bom, Pedro, a UNB, além de fazer esse projeto, também apoia na questão de construção de móveis, não é isso? De treinar esses catadores a utilizarem esse material para fazer uma peça decorativa. O nosso objetivo no nosso trabalho é basicamente aumentar a renda daqueles catadores e fazer com que a organização deles se dê de maneira cada vez mais solidária, autogestionária, democrática. Muitas vezes a gente precisa mexer no produto que o catador vende, porque ele vender simplesmente aquele material, aquela garrafa PET, aquela madeira, para a indústria de reciclagem, muitas vezes o valor agregado é muito pouco, aquilo ali é matéria-prima. Às vezes a gente pode aproveitar alguns dos materiais para poder vender o produto final para o consumidor. E aí foi o que construímos junto com o curso de desenho industrial. Teve alguns alunos que fizeram um projeto de elaboração, de criação de um mobiliário feito de madeira que estava sendo descartado e estava indo para o lixão. E um mobiliário muito bonito, e hoje a gente está disponibilizando, por meio de um projeto que temos com o Ministério da Ciência e Tecnologia, equipamentos para que eles possam fazer a parte de marcenaria desse material, e vamos dar capacitação para que eles possam, a partir desse produto elaborado pela universidade, os catadores possam fazer a confecção do produto de maneira que possa vender no futuro também. Maria Angélica, então, a gente percebe que cuidar do meio ambiente e valorizar os catadores é um papel de todos, da sociedade civil, da comunidade acadêmica. Você tangenciou um assunto aí que é bastante interessante para a gente, que é o caput do artigo 225 da Constituição. Lá tem uma parte que diz assim, é bem de uso comum do povo, ou seja, pertence a todos os cidadãos do nosso país e incumbe ao poder público e à coletividade. Quando se usa essa palavra coletividade, se pressupõe que seja a sociedade organizada por meio de cooperativas, por meio de associações. Então, isso, na verdade, é uma forma da sociedade organizada, no caso as cooperativas, cumprir, inclusive, esse ônus que foi imposto pelo caput do artigo 225 da Constituição. E isso deveria ser objeto, inclusive, de maior reconhecimento do trabalho deles. O que eles fazem é garantir a sadia qualidade de vida, que está previsto também no caput do artigo 225. Esse trabalho que eles fazem garante para a gente uma melhoria no meio ambiente. O ar se torna mais respirável, né? As áreas verdes se tornam mais aprazíveis, tem menos lixo em contato, então você tem uma maior biodiversidade também que está disponível, porque o animal, por exemplo, a ave de rapina, que antes predava a cascavel, agora a cascavel está lá, porque ela vai comer no lixão. Então, o trabalho do catador de lixo é reorganizar esse sistema ecológico, ou seja, fazer com que a ave de rapina volte a predar a cascavel, volte a predar o ciclo normal da natureza, ao invés de se alimentar no lixão, porque vai ter menos lixão. Então, isso deveria ser objeto de reconhecimento, mas nós só vamos encontrar isso de acordo com o que o Pedro insistiu desde o início. É educação ambiental, é gestão e reconhecimento. Mas esse reconhecimento tem que vir por meio de campanhas, tem que ser por meio de campanhas. Mas também não adianta a população só cobrar do governo se não fizer
a parte dela, né? Exatamente. Por isso que a lei de política de resíduos sólidos, né, ela prevê a participação social. É um dos princípios dela, um dos objetivos dela é trazer a população para discutir isso. Para que a população também tome noção, se torne cada vez mais consciente do papel dela, tanto na poluição, na degradação do meio ambiente, quanto no trabalho de recuperação. E quando ela vem para esse trabalho de conscientização, quando ela vem para a participação popular, participar das audiências públicas, participar dos projetos, né, de inserção, ela toma consciência, ela passa a ver o catador de uma outra maneira. Todo mundo, então, fazendo a sua parte, não é isso? Com certeza. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada pelas informações e esclarecimentos. Eu agradeço. O nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!